Capítulo 176, Escravo das Bruxas. Tradução, do Corã Revisão, Zezim. O rei de uma centena de fantasmas famintos dentro do julgamento dos fantasmas famintos. Lin Ming bufou friamente e de repente se lançou para a frente com a habilidade de movimento rock dourado quebrando o vazio. Um homem e uma lança, juntos, eram como um raio de luz que se lançava em direção da cabeça gigante da mulher. A linda cabeça da mulher emitiu um uivo assustadoramente sinistro quando mandou os seus longos cabelos brancos para matar Lin Ming. Todos os fios de cabelos no ar se transformaram em cobras brancas que deslizavam em direção a Lin Ming. Venham! Lin Ming gritou e repentinamente agitou a lança pesada, profunda e suave em suas mãos. Uma quantidade incontável de cargas elétricas roxas explodiu no céu noturno, formando uma tempestade de relâmpagos gigante, que era ainda mais densa que a anterior. Esta tempestade de relâmpagos deslumbrante e brilhante era tão radiante que simplesmente que alguém não conseguiria olhar para ela. Xixi. Sob o golpe feroz deste campo elétrico roxo, as dezenas de milhares de cobras brancas se dispersaram no ar. A linda cabeça da mulher soltou um gemido angustiado, uma vez que um belo rosto se contorceu em uma distorcida chacota de sua beleza. De repente, ela abriu a boca de maneira impossivelmente larga, seus lábios de cerejeira se separando para revelar linhas e mais linhas de dentes brancos e afiados. De linda a horrível, essa mudança era simplesmente muito chocante. A cabeça gigante gritou sinistramente, apontou para Lin Ming e mordiu. Sofra a derrota. Lin Ming deu um grito alto e um arco gigante de relâmpagos muitas vezes maior do que o último formou-se em torno da lança pesada, profunda e suave e estocou diretamente na boca aberta da cabeça gigante. Shh! Com o som cacofônico de ossos se quebrando, a lança de Lin Ming percorreu aquela cabeça gigante. Inúmeros relâmpagos elétricos foram deixados para trás na cabeça gigante, torcendo-se em torno do rosto sombrio. Ah! Os gritos discordantes e estridentes encheram os céus e os incontáveis corvos que voavam no ar implodiram ao ponto de se transformarem em uma chuva maciça de sangue grotesco, carne e penas que polvilhava no chão. Que onda de som forte! Lin Ming cobriu seus ouvidos com verdadeira essência para protegê-los. Ele já havia experimentado o trovão de tigre leopardo no Vale do Trovão, essas ondas sonoras de ondas não poderiam ser consideradas nada para Lin Ming. A cabeça gigante dramaticamente torcia-se no ar, como se estivesse sendo destruída por dentro e depois com um gigantesco som de quebra, ela de repente explodiu em dezenas de milhares de pequenos fragmentos. Os fragmentos se transformaram em pequenas luzes de cristal que cintilavam no céu amarelo, era muito bonito e elegante. Depois de um período de tempo, essas faíscas de cristal tornarão-se um rio cintilante de luz que flui para Lin Ming. Esta linda luz era como um fluxo de luz solar líquida, infinitamente linda. Que força da alma pura e boa! Assim que Lin Ming absorveu essa luz, ele podia sentir claramente que a alma em seu corpo era como uma pequena árvore que estava sendo alimentada pelas chuvas da primavera, crescendo rapidamente. Há simplesmente muita energia da força da alma aqui, não posso absorvê-la completamente. A vitalidade sanguínea também era o mesmo caso. Após este teste de fundação de vida e morte, devo entrar em isolamento por um período de tempo e absorver adequadamente essas energias. Como Lin Ming pensou nisso, uma voz indiferente e fria mais uma vez tocou os ouvidos. Fantasmas famintos, concluído. 3 graus julgamento, animais. Com este som, o cenário em torno de Lin Ming mudou mais uma vez. O escuro céu amarelo e as nascentes amarelas desapareceram completamente enquanto pastagens selvagens sem fim apareceram ao seu redor. O céu obscuro estava cheio de nuvens grossas e escuras. No entanto, nenhuma chuva caía dessas nuvens. Sob o vasto céu nublado, as pastagens estavam cheias de um musgo verde escuro, uma terra esparsa, bem como aglomerados gigantes de rocha negra. Este era realmente um mundo escuro e manchado.
Neste momento, um rugido bestial baixo e profundo soou à distância. Não muito longe, uma horda de sombras negras apareceu. Essas sombras tinham variadas características. Algumas atravessaram o chão, algumas voavam no ar e todas tinham formas diferentes. Lin Ming agitou a lança pesada profunda e suave e lambeu seus lábios vermelhos. Então, os inimigos do julgamento animal são simplesmente bestas viciosas. Que gentil! Em todos esses anos que tenho praticado artes marciais, é como se eu estivesse constantemente testando minha força contra bestas viciosas. Rugido. Os rugidos dos animais viciosos eram como o ruído do trovão. Esta horda de mais de uma centena de bestas viciosas transbordou de intenção assassina quando se precipitaram em direção a Lin Ming. Entre eles havia vacas gigantes de 10 pés de altura, serpentes de 3 pés de espessura e até pássaros gêmeos de 2 cabeças estranhos. Diante dessa horda agressiva e bestial, Lin Ming não esquivou. Em vez disso, ele decidiu matar em seu caminho através dessa horda. Um homem e uma lança enfrentando uma centena de bestas, esta visão era simplesmente completamente desproporcional. No entanto, a energia de Lin Ming não vacilou. Em vez disso, sua aura era como um inferno ardente, subindo no céu. Dragão de inundação vai para o mar. Os pés de Lin Ming se empurram contra o chão de rocha negra e a lança pesada profunda e suave uivou enquanto ele estocava, coberta com uma aura flamejante e densa. Uma energia esmagadora encheu o ar como se apagasse o céu e a lança de Lin Ming atingiu o corpo de uma cobra de 100 pés. Oh! Com este poderoso impacto, Lin Ming fortaleceu seus braços e a lança pesada profunda e suave curvou como uma lua crescente. A serpente de 100 pés foi enviada voando por Lin Ming. Quando a serpente voou, a energia de Lin Ming chegou ao extremo. Aniquilação total. O corpo inteiro de Lin Ming inundou uma enorme quantidade de verdadeira essência. Suas pernas de ferro fundido eram como as raízes das árvores que cavaram na terra. Seu corpo estava firme e sua longa lança era como uma chama ardente gigante que rugia quando separava a atmosfera. A habilidade de inscrição lança astral foi ativada e a lança de 9 pés de 9 polegadas estendeu-se para 20 pés. Sopro. Sopro. 2 bestas viciosas foram enviadas voando diretamente por Lin Ming. A verdadeira essência vibrou violentamente e penetrou em seus crânios e pulverizou seus cérebros. Assim, Lin Ming invadiu essa horda de bestas. Com o apoio de sua poderosa vitalidade sanguínea, sua força era como um poço inesgotável. Toda vez que movia sua lança, uma corrente de sangue fluía. Em tal chacina, Lin Ming sentiu uma energia estranha se infiltrar em seu corpo, subitamente mudando-o, seus tendões se tornaram mais resistentes e seus músculos se tornaram mais sólidos e robustos. O 3 graus julgamento aumenta a força corporal. Lin Ming percebeu de repente que o aspecto mais formidável de uma besta viciosa era seu corpo. Existiam muitas bestas viciosas que eram extremamente poderosas e seus corpos eram naturalmente a melhor arma. Desde que Lin Ming cultivou os meridianos de combate das virtudes caóticas, sua força corporal já era extremamente formidável. Além do aumento da vitalidade sanguínea no 1 grau julgamento e agora o aprimoramento da força de seu corpo no 3 graus julgamento, Lin Ming sentiu que a força de sua forma física estava subindo rapidamente para novas alturas. Eu acho que minha força já pode superar 10.000 jins. Uma força de 10.000 jins já o limite de um artista marcial. Havia apenas alguns artistas marciais do período de condensação do pulso que tinham uma força divina inata que tinha a possibilidade de ter uma força superior a 10.000 jins. Uma vez que entrasse no reino Outian, sua força física não aumentaria muito. Era apenas a sua verdadeira essência que se tornaria mais espessa e mais pura. Antes, as pessoas haviam se enganado acidentalmente com Lin Ming por ter a força divina inata por causa dos meridianos de combate das virtudes caóticas.
Agora, ele realmente tinha a verdadeira força divina inata e seu corpo físico era agora várias vezes superior a Taku. Neste momento, fora do pagode do feiticeiro, Nai ainda estava à espera de Lin Ming. Desde o momento em que Lin Ming entrou no pagode do feiticeiro, 1 hora já havia passado. As lendas registradas nos textos antigos eram verdadeiras. No fabuloso reino celestial, havia um poder infinito nele contido. Se alguém voltasse do reino celestial, eles se tornariam o rei da região selvagem do sul. No futuro, se ele quisesse, ele dominaria toda a região selvagem do sul. Os pensamentos de Nai eram complexos. Todas as jovens da região selvagem do sul admiraram e reverenciaram heróis. Naturalmente, Nai não era exceção. No entanto, uma vez que se lembrou do ódio que ela suportou em seus ombros para seus pais e seu mestre, Nai submergiu esse sentimento infantil dentro de si mesma e silenciosamente esperou que Lin Ming voltasse. Lembrou-me, há uma câmara com textos antigos da Terra Santa do Feiticeiro. Talvez eu possa encontrar alguns registros do Reino Celestial lá. Pensando nisso, Nai tirou um candelabro de uma parede próxima, acendeu e lentamente abriu caminho para a biblioteca antiga. Nai ainda era jovem, ela não estava inteiramente clara sobre as muitas lendas que foram transmitidas pelo feiticeiro. A terra estava cheia de ossos quebrados e os tocos de membros cortados. A terra estava tingida de carmesim com sangue. Lin Ming segurou a lança pesada profunda e suave levemente agarrada em seus braços. Frente a ele, a última besta viciosa se contraiu nos seus últimos suspiros de vida. A energia estranha mais uma vez convergiu para o corpo de Lin Ming e ele já podia ouvir levemente os sons de seu esqueleto, sua carne e seus músculos estavam sendo subitamente transformados por dentro. Que julgamento de fundação de vida e morte espantoso e misterioso! Conseguir na realidade mudar o meu corpo e fortalecer minha alma, a vitalidade sanguínea e até a força corporal. Isso equivale a remodelar completamente a base do meu corpo. Mesmo que alguém tivesse um fundamento de cultivo ruim, depois de passar por essa transformação, eles também se tornariam um gênio. O feiticeiro que criou o julgamento de fundação de vida e morte é verdadeiramente uma pessoa notável. Pergunto-me qual é o domínio do poder que o feiticeiro conseguiu alcançar. Poderia ser tão poderoso como a Senhora das Terras Sagradas das Penas Verdejantes. Naquele momento, aquela voz fria soou novamente. Julgamento dos animais, concluído. 4 graus julgamento, escravo das bruxas. O cenário transformou-se mais uma vez. Aquela terra deserta escura desapareceu e Lin Ming apareceu em uma área circular. O chão era feito de tijolos velhos sujos e o chão estava coberto de manchas vermelhas escuras que pareciam ser deixadas sobre gotas de sangue. Arena de batalha. Esta cena é realmente uma mudança de ritmo refrescante. Assim que Lin Ming pensou em voz alta para si mesmo, ele de repente ouviu o som do metal ser despedaçado. Ele se virou para olhar e viu que a cerca de ferro da arena estava seriamente destruída por um enorme monstro preto. O monstro humanoide preto tinha 30 pés de altura e sua pele era uma cor púrpura viscosa que brilhava com um brilho metálico. Os 2 braços eram muito mais grossos do que a cintura de um homem e uma braçadeira de metal negro envolvia seu pulso. A braçadeira aro era coberta com espinhos de ferro afiados. Parecia pesar pelo menos 1000 gens. Este monstro preto tinha 2 cabeças. Uma cabeça de olhar feroz tinha um cachimbo de 3 pés de comprimento e a outra tinha presas de meio metro de comprimento saindo de seu sorriso distorcido. Todos os músculos de seu corpo eram sólidos como o granito, e seu peito e cintura estavam envoltos por grossas e pesadas correntes do tamanho do braço de um adulto. Este é o escravo das bruxas. Lin Ming podia claramente sentir uma séria pressão pesando sobre ele enquanto ele estava em frente a este gigante monstro. Embora que desta vez havia apenas um inimigo, Lin Ming tinha pressentimento de que este 4 graus julgamento era muito mais difícil que os 3 primeiros.
Roar. O escravo das bruxas soltou um rugido de tremer a terra. Seu corpo de vários milhares de jeans saltou para o alto e o chão abaixo dele desmoronou como uma avalanche. Então, como um meteoro caindo, ele se lançou em direção a Lin Ming. Bang! Rochas voaram. Lin Ming desviou pulando. Embora sua força tivesse crescido, ele sabia com absoluta certeza que não havia como ele conseguir utilizar a força bruta contra esta besta desastrosa. A manifestação da verdadeira essência. Lin Ming agitou sua lança e a verdadeira essência se transformou em realidade quando caiu em torrentes sobre o escravo das bruxas. No entanto, Lin Ming não esperava que o escravo das bruxas tivesse um poder defensivo tão aterradoramente forte. Sob as ondas densas do ataque de verdadeira essência de Lin Ming, o monstro estava ileso. Fluido como seda. As incontáveis minúsculas unidades dentro do corpo de Lin Ming começaram a ressoar na mesma frequência, se ajustando com a sua respiração, e a sua verdadeira essência começou a vibrar intensamente. Essa verdadeira essência vibrante poderia ignorar a defesa e transmitir diretamente no corpo de um oponente e esvaziar seu interior. Era uma habilidade predominantemente dominadora. No entanto, Lin Ming não esperava que os 5.000 filamentos de verdadeira essência submergiram no corpo do escravo das bruxas e desaparecessem sem deixar vestígios. O escravo das bruxas apenas tremeu por vários momentos e então não sentiu mais nada.